Olá, está começando mais um Entre Elas. Hoje com uma equipe diferente, né, Ticiane? Sim, comigo, eu, Ticiane Vicelli, ao meu lado Isabela Garrido e logo ali, Mia Lopes. Lembrando a vocês que sempre a gente vai mudando aqui a formação com jornalistas da equipe da TV Câmara participando e discutindo o quê, Mia Lopes? Exatamente, é uma proposta em que cada programa tem um tema diferente, comandado por mulheres, mas qualquer assunto, gerações diferentes, falando de homem, de mulher, de política, de cultura, de educação, aqui cabe tudo porque é para todo mundo. Um programa de mulheres, mas que não é para mulheres, é para todo mundo. E qual o tema de hoje, Bela? Gente, o tema de hoje eu tenho certeza que todo mundo em casa vai se identificar. Homem, mulher, criança, menino, idoso, todo mundo se identifica com esse tema, porque todo mundo tem uma queixa em relação crise ao próprio corpo. O tema de hoje é cobranças e insatisfações com o seu corpo. Mas eu acho que a gente não pode falar das nossas insatisfações aqui com essa carinha linda, bonitinha e maquiada, né? Então, que no você vídeo aprontou o quê? vamos aqui um reboco aqui né? pra disfarçar Pois que a gente chama Todos de velhos. imperfeições. Mas que na verdade são as marcas da nossa história, né? Exatamente. Pois é, E aí então- a gente vai começar a tirar, remover a maquiagem para falar sobre esse tema. E lembrando que a gente vai trazer aqui alguns dados e elementos para falar de onde surge essa cobrança e qual o impacto dela. Vamos Sim. começar a limpar? Vamos, assim, é. vocês já toparam? É, né, Pode gente? ser? Vamos lá. limpar aqui Estão o prontos pra ver o que tá aqui por trás? Ai, Sim, Jesus. eu acho que Isso minha já carinha aqui, eu amo até. Olha, eu vou revelar para vocês que não vai fazer muita diferença não, hein? Não, a minha vai, vocês vão ver muita Agora- olheira aparecendo por aqui. O que vocês não gostam do corpo de Algumas. vocês? Vamos começar falando um pouco da gente. Ó, no meu rosto, de cara, incomoda realmente minha olheira. E Sim. algumas marcas de expressão que já começam a aparecer. E eu percebo muito em fotografia. A minha crise essencial já é outra, né? Eu vim de um quadro de obesidade, eu tinha 120 quilos, e aí desenvolvi uma formação de tecido a mais, ou seja, a flacidez nos braços. Só que, por incrível que pareça, eu não me incomodo. As pessoas se incomodam mais do que eu. Eu não me incomodo porque eu entendo que faz parte do processo, né? Eu emagreci, naturalmente, esse descuido com o corpo vai gerar uma consequência, e no meu caso a consequência é a flacidez. Agora tem outras incomodações, assim, outras inquietações. O cabelo, às vezes o cacho não fica daquela forma, culote, que na fila do culote eu passei mais de uma vez. Mas aí a pergunta é, o que é que isso gera? A gente tem um exemplo que é o exemplo padrão, vamos dizer assim, das novelas e das produções audiovisuais. Gente, já tô ficando... Como é que já tá mudando muita coisa Toma, aqui? toma. Já mudou, só faltou tirar o batom. Querem já mais? foi. Ah, Ah, mais lá é, em tira cima. batom também, né? Tem que tirar batom. Inclusive eu veio até com a roupa que mostra um dos meus incômodos, que é essa gordurinha aqui de verso do braço. Ah, eu tenho. Foi também. intencional Eu tenho a escolha também. da roupa também, pra mostrar pé. isso aqui pra vocês. A numeração do meu pé é grande, então pra achar um sapato é um sacrifício. Agora eu sofro. queria me aproveitar esse momento pra gente falar um pouquinho sobre essas cobranças, insatisfações ao longo das fases da vida. Perfeito. Né? Inclusive Perfeito. trazendo de cara já um case, uma campanha de uma marca que fazia uma pergunta simples para as pessoas. Pessoas aleatórias, homens, mulheres, jovens, idosos, inclusive crianças também. E a pergunta era apenas a seguinte: o que te incomoda no seu corpo? E aí? Todo mundo tinha uma insatisfação, uma queixa para fazer, todo mundo. E aí quando vinha para as crianças, a surpresa, né? As crianças falaram que não mudariam nada no corpo. Mentira! Não mudaria nada do que os adultos falaram. O que elas mudariam? Elas falavam assim, eu queria ter asas para voar. Oh! Eu queria ter uma cauda de sereia. Oh. Eu queria ter poderes de super-herói. Gente, Então- outra visão, muito mais lúdica, muito mais... E aí a Outra gente forma de percebe encarar. como que isso realmente é uma construção social, né? E ainda nessa fase da infância já começa o bullying por parte dos colegas, por parte Sim, da sim. própria família. E essas crianças já começam a perceber que ela tem ali alguns elementos que, digamos, que fogem do padrão, né? Do senso comum ali, da sociedade em que vivem. E aí vem a adolescência, vem outra questão.
questão dos grupos, da escolha de qual grupo Os eu vou clubinhos. me encaixar, né? Porque se você não pertence a um grupo, você ali se sente rejeitado, se sente excluído. Então você vai querer pertencer ao grupo dos roqueiros, dos punks, que se vestem de preto, que tem os piercings, populares da ou escola. os nerds, os atletas que sempre estão ali participando dos esportes, ou então do grupo das meninas da moda super antenadas. Quando a gente vira adulto, aí já é uma opinião minha. Eu acho que isso consegue ainda piorar, Mia. Sabe por quê? Porque é como se a gente quisesse pertencer a todos os grupos de uma só vez. Atender a todas as expectativas sociais. Então, quando a gente Porque a chega na cobrança fase é muito adulta, a maior. gente tem que ser inteligente, bem-sucedido, tem que ser bonito, tem que ser bem-humorado, tem que fazer algum trabalho social, fazer o bem ao próximo. E aí as mídias sociais tá sempre estão aí, de bem mas com a é- vida. é isso que eu e quero. aí, além disso tudo, vem ainda a questão do corpo. Você tem que ser saudável e você tem que A estar barriga ali tanquinho. magro, né? Se alimentar bem sempre. Pois Aí, minha gente, eu atesto, ó, carimbo na minha testa aqui, incompetente, atesto minha incapacidade de seguir todos esses padrões, de abraçar encaixar o nisso mundo, tudo. porque não somos máquinas, Agora né? é isso que não eu quero, somos que máquinas. eu queria saber. Já tiramos a maquiagem, tá aqui meio borradinho. E aí, porque qual a não dá- sensação? A sensação é de estar completamente desnuda. Eu com minhas olheiras aqui completamente à mostra. Inclusive, César, dá um close aqui. Minhas olheiras me atrapalham muito, minhas espinhas também. E assim, como a gente tá sempre insatisfeito, a gente tem se utilizado de alguns recursos, não só maquiagem, Photoshop, mas a gente tem se utilizado também das plásticas, né? Ultimamente a gente tem visto muitos casos de mulheres que têm apelado bastante para cirurgia plástica, para corrigir os seus defeitos. Claro que isso passa também por uma questão de autoestima, né? Se você tem um problema muito grave na sua estética que você pode corrigir, por que não? Mas até quando isso isso ultrapassa o limite da Perfeito. autoestima e passa a ser uma coisa exagerada, né? Por isso tá na hora da gente assistir agora o Com a Palavra, Que é o que nosso vai- VT que vai o nosso falar VT hoje que vai rodar sobre esse agora. tema de cirurgia, né? Uma cirurgiã plástica muito boa, a doutora Tatiana Ferreira, e ela vai falar um pouco sobre isso. Vamos assistir? Olá! Hoje eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito dos exageros da cirurgia plástica e dos procedimentos estéticos. Nós vivemos em um mundo extremamente competitivo, em que a aparência importa muito, e envelhecer parece que se tornou algo proibido no século XXI. As pessoas, elas fazem qualquer coisa para retardar o envelhecimento, e essa busca desenfreada pela eterna juventude acendeu um sinal de alerta em relação aos exageros da cirurgia plástica e dos procedimentos estéticos. Com as redes sociais e a moda das selfies, as pessoas expõem mais a sua imagem, elas se comparam com outras pessoas e elas buscam muitas vezes um padrão de beleza que é inatingível, uma perfeição que não existe. Tem pessoas que nunca ficarão satisfeitas com a cirurgia plástica nem com o procedimento estético, porque o problema não está no exterior, não está no físico, mas a insatisfação está dentro delas. Então, cabe ao médico identificar quando o que a paciente deseja extrapola o que é aceitável. E o mais importante é você se conhecer, gostar de quem você é e buscar nesses procedimentos uma alternativa para se sentir melhor, para melhorar a autoestima, mas não fazer deles a solução dos seus problemas. Um abraço, até a próxima. Obrigada, doutora Tatiana. Ela falou de umas coisas assim, muito interessantes que são muito a nossa referência, né? Que são redes sociais, Perfeito. né? Internet e ela falou também da questão da autoestima. Vamos entrar nisso depois. Agora eu acho que a gente poderia conversar um pouco sobre as nossas referências. O que está na mídia? Vocês acham que as insatisfações de vocês e minha também com o nosso próprio corpo é resultado de quê? A gente Perfeito. se compara com aquelas mulheres lindas da televisão? Exato. É uma resposta a isso também, porque ela Sim. tocou nesse ponto das redes sociais. O que acontece? Vamos lá, as blogueirinhas da internet, fitness, Ê! elas não são reais, não são assim tão maravilhosas quanto parecem ser, porque além das edições, Photoshop, o que filtro. acontece? Tem um segredinho, gente, que se chama ângulo. Escolha o ângulo perfeito que sua barriga some, que sua Exatamente. olheira diminui, A foto sua de marca... cima pra baixo Ó, pra não pegar papada. faz carão, que aí fica tudo lisinho. Não faz sorriso, que Pra não aí ter dobra. aparecem aqui as ruguinhas. Agora- Então, tem muito disso. E assistindo vídeos, as próprias blogueiras estão agora fazendo
um movimento essa inversão. inverso. Que é de mostrar, olha, a foto tá assim, mas eu sou dessa forma. Perfeito. Essa sou eu na realidade. Eu de verdade. Então não se prendam tanto a isso, não busquem tanto buscar ter esse corpo perfeito, porque a perfeição não existe. Tem uma referência aí, que é a Barbie. Acho que a gente pode entrar nela. A Barbie, ela povoou o imaginário de milhares de meninas no mundo inteiro, né? E ela tem um corpo que, quando a gente vai ver, não é um corpo real. Um site americano chamado rehabs.com, ele se dedicou a fazer uma pesquisa sobre as medidas da Barbie. Gente, perfeito, né? essa pesquisa. Como seria essa Barbie se ela fosse uma mulher de verdade? Ela seria uma mulher tão fraca, tão fragilizada, porque ela tem uma proporção corporal que não existe, que não é real, que ela não conseguiria se manter de pé, porque seus pés são muito finos, são muito pequenos, suas pernas são pequenas, seus braços são muito frágeis. O pulso é muito fino. Ela não consegue carregar um peso, exatamente. Inclusive, ela não conseguiria carregar o peso da própria cabeça. Porque o pescoço... O pescoço seria muito fino. Então seria um ser rastejante, é isso? Rastejante. Então, por muitos anos, eu acho que hoje a Barbie não é tão dominante como já foi, mas por muitos anos a Barbie, ela foi referência de beleza pra gente. Aquela mulher branca, loura, alta, esbelta, bonita, né? E aquele modelo não é real. Bonita, então, né? Tanto é que a mulher que quis ser a Barbie, uma ucraniana, ela fez milhares de intervenções cirúrgicas e teve que tirar até a costela. Né? Ela precisou tirar a costela para conseguir ficar com aquela cinturinha fina. Não tá igual. Porque não pode ser. E nessa pesquisa, eles mediam, né, as mulheres, as americanas, que inclusive têm um corpo que se aproxima um pouco mais da Barbie do que nós brasileiras, né? Elas são mais esguias, com busto um pouco maior. Sim, entenda, aproxima-se. E mesmo assim, as proporções que mais se aproximavam era apenas a cabeça e o busto. O resto do corpo era 1 em 2 bilhões de habitantes que você encontrava aquela... Agora eu quero fazer um paralelo. Sim. Quando falamos em Barbie, eu lembrei hoje de manhã da Vênus de Willendorf, que foi um fóssil, né, uma boneca, vamos dizer assim, né, comparando entre bonecas, né, que foi encontrado na Áustria, em 1908 e tem mais de 22, 24 milhões de anos antes de Cristo. E aí o interessante é o seguinte, a Vênus de Willendorf, ela é uma mulher com uma mama muito grande, braços finos, barriga grande e o sexo também grande e o pezinho pequenininho. Vamos imaginar aqui as imagens as gordinhas da Ondina? De Ondina, sim. Como seria, aí dando um exemplo, né? Existe um estudo que fala que esse era o tipo físico da época. Parece que a sociedade sempre procurou um elemento, mas como seria se o perfil imagético fosse outro? A gente não consegue imaginar. Tudo que foge a Barbie é estranho, é incomum. Hoje, mas no passado isso já foi muito comum. O padrão de beleza na Idade Média era a mulher gordinha, era mulher cheinha. Se você fosse rechonchuda, você era saudável. Você era dentro do padrão. Então, hoje, assim, não. O que acontece? Esses padrões eles estão sempre mudando. Né? Na minha adolescência, a referência era Gisele Bündchen. Hoje é Paniquete. Sandy. Então, assim... a ideia é fazer com que você nunca alcance esse padrão. A ideia é nos tornar mulheres que correm atrás de estar sempre perfeitas, mas nunca vão chegar lá, porque esse padrão não existe, ele não é único, ele muda. E existe um livro muito interessante chamado O Mito da Beleza, de Naomi Wolf, que ela destrincha o que está por trás dessa corrida desenfreada por ser perfeita, por ter o corpo perfeito, por ser linda. O que está por trás é uma estrutura machista que quer nos desunir, que quer nos desatrelar umas das outras, enfraquecer as mulheres e faz com que a gente entre nessa busca, uma forma de nos ocupar, de nos manter despolitizadas e soltas, para que a gente... E aí tem um mercado também que ganha com isso, tem uma né? indústria de beleza, tem a indústria da cirurgia plástica. E o interessante também observar, Bela, é como que tem uma diferença cultural também. Ocidente, Oriente. Aí eu vou usar a questão da pele como referência. Por exemplo, na Ásia, as mulheres, elas se preocupam muito em se proteger do sol, usam sombrinha o tempo todo na rua, porque elas não querem queimar a pele, não querem ficar com a pele bronzeada, porque a associação é de quem tem a pele bronzeada é quem trabalha nas plantações de arroz, que são muito comuns lá na Ásia, né? E aqui é justamente o contrário. Aqui a gente quer estar com a pele bronzeada, porque isso é sinal de que estamos saudáveis, de que vivemos bem, né?
E então tem essa diferença cultural Cada interessante. cultura tem um formato. Tem um formato. Sobre o comentário da cirurgiã, eu vou fazer um amarrado aqui, que a gente precisa dar um retorno sobre esse vídeo. Que é, a OMS, né, ela tem um conceito de saúde que é, vamos dizer assim, o bem-estar físico, mental e social. E aí essa brecha do mental tá dando espaço para muita gente dizer assim, eu quero afinar o nariz, eu quero fazer cirurgia bariátrica na minha filha de 15 anos, porque isso tá afetando o psicológico. Sim, então esse aumento constante das demandas, da procura por cirurgia, tá vindo muito na brecha do impacto psicológico na busca da saúde. E aí saúde tem sido, né, esse perdido. Eu quero fechar esse interessante bloco com um dado. Tem essa pesquisa, né, inclusive, Sim. que aponta quais as principais cirurgias no Brasil, que inclusive são de mama, abdominoplastia, a lipoaspiração. São as 3 cirurgias mais feitas no Agora Brasil. tem uma, que por incrível que pareça, eu não sei se vocês teriam essa ideia, essa noção, eu fiquei surpresa. Top 15 aí das cirurgias, cirurgia íntima. Cirurgia íntima. É verdade. E aí eu queria trazer a questão, rapidamente, pra gente fechar esse bloco, de como, por exemplo, a indústria pornô influenciou nessa nossa insegurança em relação ao nosso corpo. Né? Essa indústria pornô era inicialmente completamente machista. Ainda é bastante. Mas agora tá tendo um movimentos, movimento, uma outra linha de filmes feministas dentro da indústria pornô, muito preocupado com a estética, com a história, reais, né? Com o envolvimento, do que com só o corpo, o close-up, a performance. Então as mulheres não se sentiam representadas ali. E trazia uma série de inseguranças para a vida sexual delas, inclusive em relação à genitália. Certo. E aí essas intervenções. Tem muito assunto e pouco assunto. Eu queria só Boa, Bela, fechar tem com que o dado. encerrar aqui. A busca desenfreada pelo corpo perfeito tem levado a um aumento significativo do índice de anorexia e bulimia entre crianças e adolescentes, que são as pessoas mais frágeis diante desses apelos midiáticos. Então, os dados são muito incipientes, mas o Ministério da Saúde fez uma pesquisa em 2012 e chegou à conclusão de que aproximadamente no Brasil teriam 2 milhões de crianças e adolescentes que estavam propensos a desenvolver anorexia ou bulimia ou algum outro distúrbio alimentar por conta dessa busca por ter uma estética perfeita. Então é bom a gente sempre lembrar que tudo isso é muito perverso conosco, que somos mulheres, homens, adultos, mas com as crianças e com os adolescentes é ainda muito pior. mais perverso. Daqui a pouco a gente volta continuando esse papo. Voltamos agora com esse Entre Elas de hoje sem maquiagem, porque a gente está aqui falando das nossas insatisfações com o nosso corpo e das cobranças que a sociedade faz para que a gente seja perfeita. Isso não existe, né? Então, já que a gente já discutiu um pouco sobre essas cobranças, sobre essas insatisfações, vamos agora falar sobre o que a gente pode fazer para sair dessa bolha de cobrança, para sair dessa bolha de querer ser perfeita, porque nós não somos perfeitas, ninguém é. E a beleza está justamente nas diferenças, na diversidade. Pois é, e aí, como é que a gente pode incentivar você homem, você mulher, porque homem também sofre muito com isso. A gente está falando aqui de mulher porque a gente é mulher, mas os homens também são muito cobrados ultimamente. Os homens são super cobrados, inclusive a gente pode, depois do vídeo, falar disso também. Pronto. Agora a gente vai mostrar um vídeo no nosso quadro Repare, para mostrar um pouco como a gente não consegue perceber a nossa beleza, né? Esse vídeo foi feito por uma empresa de sabonetes, né? Mas eu acho que ele retrata muito bem a nossa realidade. Vamos ver um pouquinho? Perfeito. I'm a forensic artist. Worked for the San Jose Police Department from 1995 to 2011. I showed up to a place I had never been, and there was a guy with a drafting board. We couldn't see them, they couldn't see us. Tell me about your hair. I didn't know what he was doing, but then I could tell after several questions that he was drawing me. Tell me about your chin. It kind of protrudes a little bit, especially when I smile. Your jaw. My mom told me I had a big jaw. What would be your most prominent feature? I kind of have a fat, rounder face. The older I've gotten, the more freckles I've gotten. I would say I have a pretty big forehead. Once I get a sketch, I say thank you very much, and then they leave. I
don't see him. All I had been told before the sketch was to get friendly with this other woman, Chloe. Today I'm going to ask you some questions about a person you met earlier, and I'm going to ask you some general questions about their face. She was thin, so you could see her cheekbones. And her chin, it was a nice, thin chin. She had nice eyes. They lit up when she spoke. Cute nose. She had blue eyes, very nice blue eyes. So here we are. This is the sketch that you helped me create, and that's a sketch that somebody described of you. So yeah, that's... She looks closed off and fatter, sadder too. The second one looks more open, friendly, and happy. I should be more grateful of my natural beauty. It impacts the choices and the friends that we make, the jobs we apply for, how we treat our children. It impacts everything. It couldn't be more critical to your happiness. Do you think you're more beautiful than you say? Yeah. Yeah. We spend a lot of time as women analyzing and trying to fix the things that aren't quite right. And we should spend more time appreciating the things that we do like. E aí, esse vídeo é bem desafiador, né? Porque ele mostra exatamente que os outros veem a beleza que a gente não consegue enxergar em nós mesmos. Sabe o que eu lembrei? O quê? Antes de começar o programa, nós fizemos algumas fotos para divulgação do programa, aproveitando que estávamos maquiadas. E aí, gente, nosso querido produtor aqui do estúdio, Adriano Paternostra, deve ter feito em torno de 50 fotos pra gente tirar uma. E todo mundo achou uma imperfeição. Meu braço ficou assim, aí meu colote ficou assado, meu rosto, aí não fiquei com a cara boa. Por que essa cobrança, né? A gente não é acostumado a gostar de si, a gente não é ensinado a gostar de si, né? Começa com bullying na infância, começa com aqueles comentários que Tiziane falou no início, né? Desde cedo, menina, ajeita esse cabelo, menina, faça isso. E a gente cresce achando que a gente tem que estar o tempo todo se mostrando bem, porque a gente não tá bem. E não é assim que acontece, né? Muitas vezes a gente tá... Muitas vezes não, cada um tem sua beleza, cada um tem algo belo para mostrar. E a gente tem que se aceitar e se gostar. Agora eu quero saber de vocês, o que é que vocês acham que é, assim, fundamental para que a gente comece a apreciar essa beleza que cada um tem, individual de cada um. Primeiro ponto, que já é uma resposta a isso, que a gente tende muito a absorver o que de negativo as pessoas falam sobre nós. Em especial, né? A família. Em especial, família. E a gente ouve muito mais elogios do que críticas, normalmente. Mas a gente só absorve a crítica. As críticas. Então a gente tem que parar para pensar, aí vai esse primeiro ponto positivo, digamos assim, que as pessoas vão falar algo que reflete o que elas são, na verdade, o que elas buscam. E depositar em você. Não a nossa realidade, não o que somos. Então, vamos separar isso em primeiro ponto. Né? Sim, é ótimo isso. Eu tenho uma metodologia que eu compartilhei para as meninas, disseram assim, isso é muito top, Bia. Eu gosto sempre de olhar o que é de positivo no negativo. Então eu vou contar um episódio. Teve uma situação que é bem minha cara isso, né? Teve uma situação que me disseram assim, em um ambiente, disseram, ai meu Deus do céu, como é que você não tem vergonha de sair com o braço à mostra? Aí o que eu respondi para essa pessoa foi, bom, eu tenho duas opções. Sofrer, porque ai meu Deus do céu, não tá bonito, não tá isso, não tá aquilo dentro dos padrões. Ou pensar, mulher, tu emagreceu 40 quilos com dieta, treino e água, isso é um arraso. Então eu prefiro ficar com essa segunda opção, de conseguir olhar o lado positivo das coisas. Então, quando alguém chegar a dar esse retorno, seu cabelo não ficou legal, em especial família e marido, você
peneira, assim, olha, o que tem de positivo? Eu gosto de fazer isso. Ah, é ótimo essa perspectiva de você ver o copo meio cheio, ao invés de ver o copo meio vazio. Exatamente. Agora, eu acho que uma coisa também fundamental para que a gente possa mudar esse nosso olhar é, primeiro, admitir que aquelas mulheres lindas que a gente vê, que os homens admiram, que todo mundo acha perfeita, elas não existem, nem elas mesmas se aproximam daquilo que elas mostram. E segundo, eu acho que passa também por um processo de conscientização política, de você entender o que é que está por trás desse mecanismo de fazer você odiar o seu corpo. É simplesmente um mecanismo de enfraquecimento das mulheres. Quando a gente está preocupada em se manter bem, perfeita para os outros, a gente deixa de estar juntas, de se fortalecer, de se comunicar, de trocar experiências. Isso é muito importante. Isso politicamente é muito forte. Então a intenção é enfraquecer isso politicamente. Então eu acho que movimentos, né? Existem movimentos para trabalhar a autoestima da mulher, sim, né? E para trabalhar isso, a gente seguir esses movimentos e seguir as pessoas reais. A gente tem ídolos reais, né? Então, por exemplo, quando a gente vê uma celebridade sarada na TV, a gente fica, nossa, como eu queria ter essa barriga. Aquele corpo. Dela. Vou chegar nesse tanquinho. Vou aqui me desdobrar pra chegar lá e fica com aquela, aquela raiva interna. Só que quando a gente vê uma ídola, por exemplo, gorda, né, negra, fulano é tão legal, mas podia emagrecer. Arrasando, aí a gente vibra. A gente vibra com muita força. Que bom que a gente tem ídolas reais. Pessoas reais. Pessoas reais. Fora e assim, desse padrão. Até pessoas da nossa família. Por exemplo, minha mãe é uma mulher que me inspira muito. Minha mãe é uma mulher real. Real. E eu vejo beleza na minha mãe, eu vejo beleza nas mulheres da minha família. Então... eu quero trazer também um exemplo aqui. Acho que é importante falar do corpo de vereadores e vereadoras da casa. Sim. Os vereadores e vereadoras é um reflexo da comunidade, um reflexo da população. Então nós temos aqui uma diversidade de homens e mulheres, óbvio que tem um número diferenciado, de negros e negras também num número diferenciado, mas que também representam essa referência. Então acaba que o vereador é aquela figura com quem você se olha e diz assim, eu pareço com ele, eu não pareço com ele. Essa pessoa me representa, é uma representatividade, não só politicamente, mas uma representatividade estética, de sucesso, de referência, de liderança. Mas assim, vamos falar dos movimentos, porque tem muito movimento. Aqui em Salvador mesmo tem um movimento que eu achei maravilhoso quando eu descobri, que é o movimento Vai Ter Gorda na Praia. Um monte de mulher gorda, exibindo seus corpos gordos, sem vergonha nenhuma, com muito orgulho nas praias, porque existe aquele ranço de que mulher gorda não pode usar biquíni, mulher gorda não tem que frequentar a praia, e elas estão aí quebrando tudo. Elas se uniram exatamente. Se uniram pra ir pra praia de biquíni e mostrar que é possível ser feliz, ser bonita, ser admirada, sendo gorda. Qual o problema? Perfeito. Né? Existem também outros movimentos, vocês conhecem? Mais alguns? Tem os das sereias, né? Teve uma última novela que tinha uma personagem que era uma sereia. E aí um grupo de mulheres, teve um episódio, por sinal é uma Sandra Munhoz, daqui de Salvador, ela foi pra praia vestida de sereia e as pessoas começaram a rechaçar, dizer, você tá fora do peso, nunca vi sereia, fazendo inclusive aquela piada que eu acho até desnecessária, você é outra coisa, não é sereia, tal coisa. Sim. E aí criou-se um movimento no Brasil, um movimento de mulheres, as sereias, todas mulheres acima do peso, mães. Fora dos padrões. Fora dos padrões, mulheres reais. Pois é. Indo pra praia vestida de sereia. Tem também, não chamaria de movimento, mas de tendência, que é aquela inversão das blogueiras que eu tinha começado a falar. Que eu adorei. E tem alguns exemplos muito bacanas, inclusive de mulheres. Ontem eu tava olhando dois Instagrams de duas meninas que elas eram bulímicas. Passaram anos sofrendo, magérrimas, super malhadas, mas sempre, né, colocando pra fora e sem conseguir lidar com isso. E teve um momento que elas disseram basta e elas resolveram compartilhar isso com as pessoas, todas as angústias, aflições e como que elas superaram isso, exibindo seus corpos naturalérrimos. Assim. Que ótimo. Eu lembrei agora também de dois segmentos da sociedade que são muito invisibilizados, não se fala, que é o de deficientes, pessoas deficientes, que dificilmente se veem representadas, e elas se organizam sim, tem um movimento de mulheres deficientes para exibir seus corpos e se assumirem, mostrarem, eu também sou mulher, não só mulheres, mas homens também. E tem também no Rio de Janeiro, uma coisa que está começando a se formar agora, um movimento albino.
de pessoas Olha, que albinas, bacana. gente. Porque as pessoas albinas são a invisibilidade da invisibilidade da invisibilidade. Ninguém fala de albinismo. Verdade. E eles sofrem muito com autoestima, porque as pessoas têm muito preconceito em relação a isso e acham feio e acham estranho. E fizeram até campanhas publicitárias com modelos albinos. É uma coisa que tem que ser trabalhado mesmo, a autoestima dessas pessoas. Tem um movimento também que eu gosto de falar sempre, que é das pessoas que têm HIV. Sim. E aí criaram um movimento que é o encontro entre pessoas que têm HIV para exatamente desmistificar. Porque quando a gente fala de fora do padrão, a gente está falando de um padrão de saúde também. Sim. A saúde perfeita que não existe. E aí existem hoje aplicativos, né, de namoro, de encontro, pessoas que estão se mobilizando para se encontrar e para desmistificar a perspectiva do que é Do sendo HIV. positivo. Aproveitando esse gancho aí de saúde, lembrar sempre que saúde mental é também saúde. É saúde. Exatamente. Né? E aí Então, eu vou a gente entrar... tem que manter esse equilíbrio. Buscar, sim, o corpo saudável, claro, mas ó, a mente Uma também mente também. boa. Porque o que adianta você conseguir aquele corpo perfeito e aí você deixa de sair com seus amigos, você passa horas analisando cardápios de restaurante para ver se aquele restaurante tem os produtos que Deixa se adequem de à sua socializar. dieta. Você deixa de socializar. Porque comida é Ou socialização. se você O vai para um estresse. evento, numa praia, num parque, você tá tão preocupado se seu biquíni tá no lugar, se dá pra ver alguma gordurinha aparecendo. E você não aproveita. Não está Não lá. aproveita, Realmente, você tá em outro plano. Lá você não tá. Tem outro movimento também, que é o movimento a marcha de empoderamento crespo. Que a gente Ah, não pode claro, deixar não de pode falar. deixar de fora a Gente, marcha do que foi o empoderamento. movimento que mais reuniu mulheres negras na rua para chamar a atenção. E falando a verdade, acho que depois desse episódio nós temos hoje uma prateleira. Acho que o mercado, antes a gente só tinha duas opções, Abriu. que era colinho e creme de mocotó. É. Agora as mulheres negras têm um número Um nicho enorme. enorme. Agora, além dos movimentos estéticos, né, e a gente também tem que pensar nas pequenas atitudes que a gente toma no dia a dia que Perfeito. também influenciam no comportamento das pessoas, na autoestima das pessoas. E agora eu acho que a gente tem que falar especificamente para os homens, porque muitas atitudes deles fazem com que a nossa autoestima vá lá pro chão. Isso. Por exemplo, frases do tipo, fulana já foi bonita, hoje ela tá velha, tá feia. Uma frase dessa, gente, Mas tá a lá, mulher né? velha não pode ser bonita? Claro que A pode. mulher mais velha pode Quem ser. disse que a beleza só está na juventude? Né? As palavras que vocês, homens, dizem pra gente, muitas vezes faz com que a gente... Muito, E para uma filha também, né? As é. crianças, elas recebem de uma forma bem diferente. Então, quando você fala para sua filha ou para o seu filho que alguma coisa não tá bacana, não tá bem, ele leva aquilo de uma forma... Ele entende ao pé da letra. Ele entende ao pé da letra. E aí a gente pode encerrar aqui falando do movimento que você ia citar agora, do He4She. Sim, existe um movimento chamado He4She, que foi um movimento criado pela ONU, para fazer com que os homens abracem a causa das mulheres, né? E assim, é legal. Vários artistas fazendo depoimento. E assim, se mostrando engajados mesmo em acabar com essa cultura da beleza pela beleza, essa cultura de você ficar buscando esse padrão inalcançável. Esse padrão inalcançável. Assim, a campanha He4She é muito mais ampla que isso, mas é um exemplo de campanha que faz com que os homens também se engajem, porque a nossa autoestima, claro que vem de dentro, a gente tem que trabalhar isso, é muito importante, mas as palavras que a gente ouve... O entorno influencia. O entorno influencia bastante, e os homens... Tem aquelas palavrinhas que... O marido, o companheiro. Que desarmam. Tem muitas mulheres que deixam de sair porque o marido disse que a roupa não tá bacana. Eu já vi casos de uma mulher que ela ficou extremamente mexida porque o marido dela disse a ela, seu peito está flácido. Por que o peito dela estava flácido? Porque ela teve 2 filhos, ela amamentou, gente. Aí o marido dizer isso pra mulher, seu peito tá muito flácido. Poxa, né? É uma falta de sensibilidade gigante dos homens. Essa mulher e 2 filhos depois, eu vi isso. Pois é. E aí a gente tem que pensar que ninguém é perfeito, que a gente tem um código genético que não dá pra mudar. No máximo dá pra fazer uma cirurgia plástica assim, daqui e ali, mas... Sem exagero, por sem favor. exagero. E que a sensualidade, a confiança não tem a ver com perfeição. Não. Mas tem a ver com a nossa atitude, né? Como que a gente se comporta, personalidade. como que a gente se porta, dá um sorriso, mexe no cabelo, né? Se posiciona diante da vida, dos assuntos. Isso é o que traz a nossa beleza. É tão romântico. É romântico. E é difícil. Programa. Que lindo. É Ninguém difícil. vai usar maquiagem amanhã. Mentira! Mentira!
É uma coisa muito difícil de aplicar, é um exercício diário, essa questão de autoestima. Foi difícil pra gente aceitar fazer esse programa sem maquiagem, foi, né? É difícil pra toda mulher, quem tem sua gordurinha, quem tem sua barriguinha, não sei o que, ai meu Deus, eu tenho que gostar. É um exercício que você vai fazer Cada um tem o seu dia. eu perfeito. Isso é a sua mulher ideal, né? Eu tenho a minha Mia ideal, estou em busca da minha Mia ideal como ser humano real. É possível se amar, cada uma do jeito que é. Né? Eu adorei como encerrou o programa agora. Pronto, então a gente fica por aqui. Até o próximo Entre Elas, com mais um tema pra gente discutir um pouco mais. Eu acho, inclusive, que esse programa tem que aumentar o tempo. Eu adorei, gente. Até a próxima. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.